E nós começamos mais um Liberdade de Opinião, indo direto para o Rio de Janeiro. Vamos até lá conversar com o jornalista Sidney Rezende. Olá, Sidney, bom dia, hein? Olá, senhoras e senhores, bom dia, tudo bem, Colombo? Bom dia para você também. Tudo bem, vamos em frente com os nossos assuntos, começando pela disputadíssima eleição pela presidência da Câmara dos Deputados. Ontem, o deputado e líder do PP, Arthur Lira, lançou a candidatura dele ao cargo, à presidência da Câmara, como o nome mais afinado com o governo federal. Arthur Lira prometeu, se eleito, uma administração diferente da atual, com mais autonomia aos relatores dos projetos. O atual presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, disse que a candidatura de Lira é um risco para a aprovação de temas amargos à oposição e que o governo está desesperado para tomar conta da presidência da Câmara dos Deputados. Nós separamos aqui um trecho da fala de cada um deles. Todo diálogo ele começa largo, ele tem que começar bem amplo, respeitando minoria, oposição, respeitando o regimento, altivez do Poder Legislativo, toda a sua pluralidade. Os relatores terão autonomia sobre os seus relatórios. E o plenário, através de emendas, de destaques, de proposições, regulará qual é o melhor texto. É assim que a Casa Legislativa trabalha. Foi assim que eu aprendi a trabalhar nela, respeitando as decisões do plenário, com muito diálogo e, principalmente, honrando os acordos que são feitos. O governo está desesperado para tomar conta da presidência da Câmara dos Deputados. O governo está desesperado para desorganizar de vez, uma vez por todas, a agenda do meio ambiente nesse país. O governo está, de uma vez por todas, interessado em flexibilizar a venda e a entrega de armas nesse país, né? Entre outras agendas que desrespeitam a sociedade brasileira e as minorias. Sidney, queria que você avaliasse os discursos de Rodrigo Maia e Arthur Lira. Como diz Rodrigo Maia, o governo está desesperado e a fim de qualquer negociação republicana, evidentemente, para que um aliado conquiste o cargo, e Arthur Lira, sendo o preferido do Palácio do Planalto, tendo o Palácio do Planalto trabalhando para que ele chegue ao cargo, pode garantir a deputados não alinhados com o governo Bolsonaro independência em relação ao Planalto, enquanto ele ocupar a presidência da Câmara dos Deputados por 2 anos a partir de fevereiro de 21? Colombo, pedi licença para você para explicar para o senhor e a senhora que está nos acompanhando agora o que está em jogo, né? Vai se definir quem será o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado no dia 1º de fevereiro. A disputa começou agora, então é o momento que saem os amadores e chegam os profissionais da política. E como o jogo começou agora, ele começa numa temperatura diferente do que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, porque nós teremos muita, mas muita articulação. Então essa é a hora de uma certa provocação, de promessas, né, que nem sempre vão ser cumpridas. Esse é o momento em que existem as noivas, né, que estão lá para serem acompanhadas e seduzidas pelo futuro marido, como gosta a expressão do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque o voto da centro-esquerda, né, dos partidos mais à esquerda, que ainda não se definiram, eles vão ficar paradinhos e esperando o que vai dizer Arthur Lira, que é o candidato do governo Bolsonaro, o que vai dizer, por enquanto, Rodrigo Maia, né, que vai tentar transferir votos para um nome que ele ainda vai indicar junto com seus pares, com seus companheiros. Esse nome não tem postulantes, mas ele ainda não jogou as fichas sobre um determinado nome. Então essa hora que o Maia provoca o Arthur Lira, por sua vez, promete mundos e fundos, o outro candidato vai também fazê-lo. Então tudo isso é parte de um todo que só vai se definir mais adiante. Se você não quiser acompanhar política, quiser seguir a sua vida, faça isso, Natal, Réveillon, daí já na segunda quinzena de janeiro, você volta então a ficar sintonizado. Mas se você gosta de política, como nós trabalhamos nisso, e ela é eletrizante, e você quer saber o que vai ser definido para o destino do país mais adiante, como serão os ritmos de certas pautas, qual será a agenda para o Brasil no ano que vem e depois de 2022,
2022, aí você acompanha de forma mais próxima. Então, nesse momento, é só o começo, mas haverá, por incrível que pareça, um esquecimento da história da velha política e da nova política. Você vai ver Arthur Lira, por exemplo, seduzindo petistas, né? Garantindo que se o PT apoiá-lo, ele vai flexibilizar e vai dar andamento a algumas iniciativas que o Partido dos Trabalhadores gostará. O mesmo em relação ao PSB. Então, esse é um jogo que está só começando. Calma nessa hora, porque a definição vai ser só mais adiante. Agora, você vê, como disse o presidente Rodrigo Maia, sinais de desespero, de interferência clara do Palácio do Planalto nessa disputa? A favor de Arthur Lira, Sidney? O que eu vejo de forma nítida é quem ganhar vai tocar a sua agenda. E se ganhar Arthur Lira, é apoiado pelo presidente Bolsonaro, ele vai tocar a agenda que o presidente Bolsonaro e o governo federal e o Centrão estão desenhando para o país. E é possível, conforme for chegando mais próximo da eleição, que volte até uma agenda de comportamento. Sim, porque ela vai precisar mobilizar o sentimento do futuro eleitor. Primeiro o brasileiro, o cidadão, e depois mais adiante o cidadão se transforma em eleitor. Então nós vamos ter uma determinada agenda, que pode ser a de reformas, numa certa ordem, se for Arthur Lira, e se for o candidato de Rodrigo Maia, ele vai também tocar a sua agenda e a agenda de quem votou nele num ritmo que talvez não seja o ritmo que o governo Bolsonaro deseja. Então, no fundo disso tudo, tem sim o governo Bolsonaro. Eu não quero responder tão prontamente e diretamente a sua pergunta, Colombo, neste preciso momento em que as articulações estão começando, mas não demorará que as partes vão ter que dizer exatamente o que defendem. Nessa hora, nos bastidores, defende-se o seguinte: olha, eu apoio o candidato tal, ou Lira, o candidato aqui do Rodrigo Maia, mas para que você nos apoie, nós estamos capazes aqui de colocar na mesa alguns temas. O que vocês gostariam? Nós temos, que nós estamos lá da cá, exatamente, é uma discussão negocial de uma agenda para se apoiar alguém. É razoável. Agora, daí ter alguma coisa não republicana, isso, aquilo, outro, vamos aguardar para termos provas também, porque ilação, suspeita, em outros momentos da história, elas aconteceram sim, e em inúmeras vezes, incontáveis vezes. Mas o que aconteceu no passado, como no retrovisor, não é certeza que pode acontecer mais adiante. Se você ficar olhando o retrovisor, você pode não ver que tem um caminhão na sua frente e não frear. Mas você também não pode acelerar achando que o que vai acontecer lá atrás não tem problema nenhum. Pode vir um carro também em altíssima velocidade e atropelar você. Então é preciso olhar a política, e isso que eu estou acalmando o senhor e a senhora, esperar um pouquinho, que o jogo está em andamento. Em andamento não, começou agora. Então não dá para dizer que nós não tínhamos dois tempos do futebol, né? São dois tempos de 45 minutos, se nós estamos apenas a 5 minutos do jogo começado. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em entrevista exclusiva à CNN, mudou pela terceira vez em uma semana que está ainda na quinta-feira, né? Ele deu a entrevista ontem, na quarta-feira, a data de início da vacinação aqui no Brasil. Pazuello afirmou que, se houver autorização de uso emergencial, as doses podem ser aplicadas ainda no fim deste mês aqui de dezembro. Hoje é dia 10. Vamos ver um trecho da entrevista exclusiva do ministro Pazuello a Kenzo Matida, aqui na CNN. Se a Pfizer conseguir autorização emergencial e a Pfizer nos adiantar alguma entrega, isso pode acontecer em janeiro, final de dezembro, em janeiro, em quantidades pequenas, que são de uso emergencial. O ministro Pazuello também entregou o plano de logística para a vacinação, que ele disse estar pronto, mas o documento ainda vai passar por uma revisão e só deve ser divulgado na íntegra na próxima semana. Sidney, queria que você avaliasse a entrevista do ministro Pazuello ao nosso colega Kenzo, falasse um pouquinho sobre essa mudança drástica, eu diria, né, na avaliação do ministro a respeito do início da imunização, porque no início da semana, quando São Paulo divulgou na segunda-feira que iniciaria uma campanha estadual de vacinação no dia 25 de janeiro, aniversário da capital, o ministro disse que a Anvisa precisaria de pelo menos 60 dias para avaliar a eficácia ou não de uma vacina, e falou em fevereiro ou março, e depois ele veio voltando no tempo, até prometer ou anunciar uma possibilidade de iniciar a vacinação com as vacinas da Pfizer ainda neste mês aqui. O que é que está vendo, Sidney?
Vamos lá, tem um cronograma aí também, né, Colombo? Tem um cronograma, mas vamos direto ao ponto do presente para o passado. Você reparou, todo mundo reparou, que o ministro disse em pequenas quantidades, não é? Não sei se ele usou pequenas quantidades, mas ele falou alguma coisa que vai ser mais reduzida. Talvez até para uma parte dos profissionais de saúde ou de pessoas com idade muito avançada. Isso a gente precisa ter uma clareza. Foi anunciado mais ou menos uma ordem de fases, mas ainda oficialmente o martelo não foi batido. Então ele disse pequenas quantidades. Ele está pressupondo o quê? Em caráter emergencial, indo para trás agora, em caráter emergencial, não se precisaria dos 60 dias de análise da Anvisa que foram citados lá atrás por ele próprio. Então, ele já deixou isso claro. Por quê? Da primeira declaração para essa última, essa entrevista exclusiva do Kenzo Matida, parabéns ao Kenzo, a CNN, por nos trazer de uma forma mais calma e mais vagarosa, até para o ministro explicar, isso é muito importante, mas naquela vez para cá, né, não se tinha essa possibilidade de aceitar relatórios de autorização de organismos internacionais para a Anvisa acelerar o seu trabalho de fiscalização. Agora, vamos para o segundo ponto. Se não seriam pequenas quantidades, o ministro disse que sim, pequenas quantidades agora para dezembro. Pode ser, mas e não é para todo mundo, portanto, é um pouco diferente do que disse João Dória. O que precipitou o governador é que ele não tem autorização da Anvisa ainda, sequer em caráter emergencial, porque faltam ainda alguns documentos que, se eu não estou enganado, no dia 15 o governo de São Paulo pretende fornecer para a Anvisa, mas certamente deverá ter o mesmo benefício de forma emergencial se a vacina, que tem origem chinesa, ela também tiver dos organismos internacionais a mesma aceitação. Faltam documentos, mas eu quero só ressaltar a atenção apenas para um detalhe. Não podemos cair no improviso. Por isso que insistentemente falamos aqui, outros infectologistas também tocaram já nesse assunto, pessoas que entendem de logística, de vacinação, que têm experiência nessa matéria na área sanitária e de saúde, que não se pode ter improviso. Isso sim. Agora, o ministro disse em pequenas quantidades, não posso descartar que não ocorra, mas é preciso que a Anvisa, de fato, autorize. Agora, grandes quantidades, tem a impressão que é de janeiro para frente. Agora, essa volta no tempo do ministro, né? Março, fevereiro, talvez janeiro... Mostra improviso, né, Colombo? Talvez dezembro. Isso não pode ser resultado também da pressão dos governadores? Eles viram São Paulo anunciar dia 25 de janeiro e aí foram para cima do ministério. O governador Ronaldo Caiado disse o seguinte, falou, olha, eu não posso ver um estado vacinando a sua população. Como é que a minha população vai me cobrar, dizendo, bom, eu então fui um inepto de não conseguir vacinar a minha população, por que é que São Paulo está vacinando? Será que o Ministério da Saúde também não está se sentindo pressionado pelos governadores e aí tentando encontrar uma saída de última hora para antecipar essa campanha? Não, pressão sim. O ministro se sentiu pressionado pelos governadores no dia anterior, que era a hora dele vir a público e assumir isso. Lembra-se que ontem nós falamos, mesmo sem carisma, mesmo não tendo um plano e tal, o ministro tem que assumir essa liderança, porque foi o que os governadores pediram para o governo federal capitanear a partir do Ministério da Saúde para evitar que um ou outro estado saia na frente, normalmente estados até mais ricos, e faça um trabalho em detrimento dos demais brasileiros de outros estados, onde os estados não têm condições de fazer isso, salvo com a ajuda e ação do governo federal. Sim, ele foi pressionado. E porque ele foi pressionado, ele veio a público dar essa informação que ele deu, não só essa que comentamos aqui, mas outras tantas na entrevista ao Kenzo. Muito bem. Nós seguimos aqui com o Sidney Rezende no Liberdade de Opinião. Vamos falar agora sobre a demissão do ministro do Turismo. O presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro do Turismo, mas daqui a pouquinho a gente continua neste assunto com o Sidney Rezende. Posso seguir aqui, então? Então, vamos seguir. Daqui a pouquinho a gente traz essa informação importante aqui na nossa programação. Então, ontem, o presidente da República demitiu o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. De acordo com a apuração do nosso jornalismo, do jornalismo da CNN, a troca aconteceu porque Marcelo Álvaro Antônio disse em um grupo de WhatsApp que o general Luiz Eduardo Ramos, que é ministro da Secretaria do Governo, teria oferecido o emprego dele, Sidney, a vaga de ministro do Turismo, ao Centrão em troca de apoio na eleição da Câmara dos Deputados. Então,
um determinado partido vota no candidato do governo, Arthur Lira, e em troca ganha o Ministério do Turismo. Agora sim. Daqui a pouquinho a gente volta. Sidney. Breaking News, CNN. Morre Joseph Safra, um dos homens mais ricos do Brasil. Dono do Banco Safra, que teve a sua morte confirmada agora há pouquinho pela nossa equipe. Um homem que estruturou um dos bancos mais sólidos do Brasil, teve a morte confirmada agora há pouquinho pela nossa equipe. Em instantes, nós traremos mais detalhes a respeito da morte do banqueiro Joseph Safra, confirmada nesta manhã aqui em São Paulo. Dono do Banco Safra, uma das instituições mais sólidas do Brasil, como eu disse, já estava doente há algum tempo, nós vínhamos acompanhando o estado de saúde dele. É claro que não havia muitos detalhes a respeito do que estava se passando, a situação de saúde dele era mantida de maneira reservada pela família, até que a informação da morte de um dos homens mais ricos e importantes do país foi revelada nesta manhã e confirmada agora há pouquinho para a nossa equipe de jornalismo. Em instantes, nós teremos mais informações a respeito da morte do banqueiro Joseph Safra, um dos mais ricos do mundo, um dos homens mais ricos do mundo, que faleceu nesta manhã em São Paulo. Nós vamos tratar deste assunto aqui ao longo desta programação. Ele é um banqueiro, um empresário, fundador do Banco Safra, chegou ao Brasil em 1962, libanês, e é considerado o homem mais rico do Brasil, está entre os 40, estava, não é? Entre os 40 homens mais ricos do mundo, de acordo com a revista Forbes. Como eu disse, nasceu no Líbano, em Alepo, filho de uma família que tem origem judaica. O pai veio da Síria, imigrante de Beirute nos anos 20, e já iniciou negócios no setor bancário. O nosso analista de economia, Fernando Nakagawa, está por aqui para falar um pouco mais sobre a relevância de Joseph Safra para o desenvolvimento do setor bancário aqui no Brasil. Naka? Colombo, Joseph Safra é um dos homens que conseguiu construir uma das instituições financeiras mais bem-sucedidas aqui no Brasil. O conglomerado Safra tem uma tradição gigantesca em serviços financeiros, e essa tradição veio desde da origem da família lá no Líbano. Safra é um senhor muito respeitado, era um senhor muito respeitado no setor financeiro. As pessoas tinham muito carinho por ele, inclusive os concorrentes. Sempre foi tratado de maneira tratou e era tratado de maneira muito amistosa pelos demais banqueiros, e que sempre mantiveram muito apreço pela figura do seu Joseph, ou seu José, como muitos o chamavam. Ele já foi o homem mais rico aqui do Brasil. Atualmente, segundo a agência Bloomberg, era o 101º homem mais rico do Brasil, com uma fortuna de 17,6 bilhões de dólares. Joseph era um corintiano roxo, ele gostava muito de esporte, gostava muito do Corinthians especialmente, diziam que ele era um torcedor fanático, e no setor financeiro você sempre ouvia histórias, quando essa história vinha à tona, né? Você ouvia causos ali com gente que dizia que às vezes ele ia até ao estádio para assistir, para acompanhar os jogos do Timão. Joseph Safra construiu esse império do Banco Safra, de todo o conglomerado, que tem ramificações em vários segmentos da economia, perde o setor financeiro. Um dia muito triste para o mercado financeiro com a ida de Joseph Safra.
Fernando Nakagawa, trazendo um pouco mais da história de Joseph Safra, banqueiro que morreu nesta manhã em São Paulo. Ao longo da programação da CNN, nós traremos mais detalhes a respeito da morte, então, do banqueiro Joseph Safra. Breaking news aqui na nossa programação. Agora, 9h21, nós seguimos, então, com Liberdade de Opinião, com Sidney Rezende. Tivemos de interromper para esse Breaking News, Sidney. Vamos retomar, então, o assunto aqui. Muito rapidamente, Rafael, rapidamente. Joseph Safra representa um pouco aquela linhagem de grandes banqueiros em que perpassavam a vida política do país e muitos deles mais low profile, mais discretos. Ele era do grupo mais discretos, mas eu diria que ele viveu uma época de grandes capitães desse setor, com Walter Moreira Salles, que foi durante muito tempo, né, o grande líder do Unibanco, que depois se juntou com o Itaú. No próprio Itaú, Olavo Setúbal também, Amador Aguiar, já falecido também, do Bradesco. Estes eram grandes nomes, com uma diferença em relação aos demais, embora o Walter tenha sido diplomata nos Estados Unidos e tudo mais, com bom trânsito lá fora, mas o Safra tinha um maravilhoso relacionamento internacional, um trânsito incrível, o que foi com o tempo ainda mais elevando e ganhando musculatura já na fortuna que ele e a família foram amealhando no custo da vida. Então, é um outro tipo, né? Mais tarde é que nós vimos aí os fundos, os grupos e tal, quase não tendo nomes individuais, né? O capital foi ganhando um caráter mais corporativo, mas ele é dessa época, pode-se dizer, um pouco mais romântica do setor, né? Do passado. Muito bem, seguimos então com o Liberdade de Opinião e voltamos então ao tema da demissão do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Como eu estava dizendo, de acordo com a apuração do jornalismo da CNN, do Igor Gadelha, a troca aconteceu porque Marcelo Álvaro Antônio disse em um grupo de WhatsApp que o general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria do Governo, ofereceu a pasta do turismo ao Centrão em troca de apoio na eleição da Câmara dos Deputados. Álvaro chamou o Luiz Eduardo Ramos de traíra. O presidente viu essas mensagens, então chamou o ministro Álvaro Antônio por uma conversa e decidiu por demiti-lo. Ele já tem um substituto, que é Gilson Machado, presidente da Embratur, conhecido por acompanhar o presidente Bolsonaro em viagens pelo Brasil. Ele sempre aparece nas lives do presidente Bolsonaro, tocando sanfona também. Ele fica até fevereiro, quando deve ocorrer uma reforma ministerial. Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre a demissão do ministro Marcelo Álvaro Antônio. Marcelo Álvaro Antônio, ele próprio admitiu que se excedeu. Não tinha como, né? Quantas vezes aqui, Colombo, nós condenamos esse tipo de prática, né? Que você vai a público escancarar, falar mal de alguém, um colega seu, de um próprio ambiente, quando você pode resolver isso de maneira bilateral. Ele poderia até externar essa insatisfação ao próprio general Ramos, ou se ele achasse que não tinha clima para isso, achar o caminho interno e não fazer o que ele fez. Então, ele sabe que errou. E aí tornou-se insustentável a sua permanência lá, o presidente o demitiu. Não tinha como não fazê-lo. Logo depois, com mais calma, ele falando para demais servidores da área do turismo, do ministério em que ele chefiou, ele ainda ministro, ele fez até um discurso e tudo mais, dizendo que se excedeu. Isso também não apaga o que ele disse deste toma lá da cá, aí que você lembrou um pouquinho antes do Breaking News, você estava tocando nesse assunto, né? Então, agora, quando ele deixar em definitivo a pasta, quando o novo assumir, certamente ele, com mais calma, mais sereno, terá que explicar direitinho o que ele disse, né? A não ser que ele venha desdizer, né, o que ele afirmou. A julgar que ele reconheceu que errou, chamou o presidente de amigo, agradeceu e tentou uma saída agora mais pacífica e mais calma e tranquila, até porque o presidente disse também que o general Ramos nunca falou mal dele para ele e tudo mais, que era uma das suspeitas, né, de que haveria uma intriga na visão do ministro demissionário. Então agora vamos esperar para ver direitinho ele explicar essa história que não pode passar em branco. Agora virá um novo ministro. Nós temos algumas coisas na pauta, né? Logo depois que a vacinação começar, nós vamos, não é ter um caráter de normalidade, não, porque vai demorar um pouco, mas aos pouquinhos a economia vai retomar e o turismo vai precisar ter algumas ações. Eu tenho para mim que o novo ministro terá que
primeiro de tudo, investir também em divulgação, mas em turismo interno. Não é a hora, nos primeiros 6 meses, de vir gente de fora para cá, porque o mundo todo está ainda em desequilíbrio. Segundo, melhorar as estradas, porque hoje as pessoas, Colombo, não sei aí em São Paulo, mas aqui no Rio, que tem muita área turística, elas não viajam mais sexta-noite, não. Elas estão preferindo sábado de manhã e voltar no final da tarde de domingo, porque não estão confiando muito nas estradas, medo de assaltos, acidentes e tudo mais. Outro ponto é não permitir que o Ministério do Turismo seja um local de cabide de emprego. Sempre aconteceu. Era muito comum no passado você, por exemplo, testemunhar do Canadá ou numa viagem à Europa, à França, por exemplo, você chegava lá e encontrava um político com a mulher, os filhos e tal, eles fazendo turismo e o político dizendo que estava divulgando o Brasil. E é um ministério que normalmente serve de moeda de troca. Você sempre coloca o filho de alguém, a mulher de alguém, uma conhecida de alguém, conhecido de alguém, e isso faz com que se incha muito. E, por fim, é ficar de olho, porque o novo ministro é muito amigo do presidente Bolsonaro, pode ser que ele retome aquela história de Angra dos Reis, né? E venha a liberar a área hoje de proteção ambiental para pesca. Vamos ver como é que o ministro sanfoneiro vai se comportar. Ele, inegavelmente, cometeu uma indelicadeza com o ministro Ramos, mas uma indelicadeza que também já tinha sido cometida, e pior ainda, porque foi pública pelo ministro Salles, né? O ministro Salles, que chamou o ministro Ramos de banana de pijama, chamou de fofoqueiro. Por que o desfecho dessa vez foi diferente? Bom, primeiro, ele foi extremamente mal educado, né? Desculpa falar isso, mas ele foi muito indelicado e tornou-se sustentável. Segundo, porque o presidente também entendeu que era uma oportunidade de colocar alguém mais alinhado com o clã Bolsonaro, né? Tanto é que daquela vez anterior, Eduardo Bolsonaro deu apoio ao ministro Salles, né? Até publicamente na sua rede social, como se chancelasse o que ele disse, que você citou aí, com relação ao ministro Ramos. E também no momento em que o presidente está ajudando na articulação, está esperançoso que Arthur Lira vença o grupo de Rodrigo Maia, e o ministro do Turismo vem dar uma embaralhada nessa, meio assim, meio confusa, ficou uma coisa realmente meio fora de hora. É aquele atacante que entra meio atabalhoado e dá uma cabeçada para acertar o gol e a bola vai lá para a bandeirinha do canto, né, direito ou esquerdo. Ele errou e errou feio. E aí, claro, mexeu também nessa história de dizer que teve que tomar lá da cá, que os apoios são pífios, que o custo é alto. Isso aí bate direto no coração de quem faz a articulação política. Não é só o ministro Ramos, não, também o presidente. Valeu, Sidney. Até amanhã, então, hein? Até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.